Olá pessoal, então hoje trouxe um vídeo aqui para vocês para comentar sobre um problema que existe em relação às equações diferenciais, que não é tão difícil de ser resolvido, mas é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento a ele, que é a questão do que a gente chama aqui de existência e unicidade das equações diferenciais. Eu vou focar esse vídeo aqui em relação às EDOs de primeira ordem. Em relação a ordens maiores, a gente vai ver depois como lidar. Então, esses dois conceitos de existência e unicidade, eles vão estar avaliados ao fato de que nem sempre minha equação diferencial vai ter uma solução, e que eventualmente pode ser que eu tenha mais de uma solução para o mesmo problema. Então, vamos ter que lidar com estes possíveis cenários. Gee, if some snot-nosed little kid sent me to prison, the first thing out, I'd find out where he lives and tear him a new belly button. Lousy snitch. Ah, Mr. Simpson, you're forgetting the first two noble truths of the Buddha. I am not. Então, os objetivos aqui vão ser definir certinho esses conceitos de existência e unicidade, estabelecer critérios que eu possa utilizar para garantir a existência para a solução de EDOs de primeira ordem e também critérios para unicidade da solução de primeira ordem. Basicamente, o que eu vou apresentar nesse vídeo é um teorema muito importante aqui da área de equações diferenciais, que é o teorema da existência e unicidade, ou também chamado teorema de Picard, que garante, que estabelece esses critérios que permita que eu defina a existência e unicidade. Vamos começar aqui então definindo um problema de valor inicial, um PVI de primeira ordem. Então, lembrando, o PVI ele vai ser o conjunto de uma EDO de primeira ordem, então uma EDO geral de primeira ordem, e uma condição inicial associada, onde esse T0 e Y0 aqui então vão ser duas constantes. Bom, quais são as questões que têm que ser avaliadas aqui então? Primeira coisa, problema da existência, ou seja, existe alguma solução de EDO, ou seja, alguma função que quando eu jogar aqui satisfaça essa igualdade e que passe por esse ponto T0 e Y0? Bom, a gente viu, pela análise do campo de direções que qualquer equação diferencial vai ter infinitas soluções. Isso não quer dizer que vai ter alguma solução que passa em qualquer ponto no meu plano TY. Eu posso ter algum caso onde eu tenha, a princípio, soluções da equação diferencial, mas nenhuma delas passe nesse meu ponto de interesse aqui, que é o meu ponto T0 e Y0. E depois, outra questão que é o problema da unicidade é quantas soluções passam por esse ponto. Lembrando, a gente está utilizando equações diferenciais aqui para representar sistemas físicos, interesse para a gente. Então, se eu tiver mais do que uma solução que satisfaça tanto a minha equação diferencial quanto a minha condição inicial, como que eu vou saber qual que eu vou utilizar? Não tem, não tenho como definir entre elas qual que vai ser a correta. Então a gente tem que sempre buscar casos, modelos, enfim, condições que tragam para mim como resultado uma única solução. Tem que ter solução, e essa solução tem que ser única, senão não faz muito sentido eu perder tempo tentando encontrar essa solução. E definindo melhor aqui então, o que é essa existência, o que é a unicidade. A existência, então, uma solução do PVI, ela existe, eu vou dizer que ela existe. Se for possível obter uma função y de t que satisfaça a EDO, ou seja, quando eu jogar aqui a derivada dela vai ser igual a f de ty, e que também passe pelo ponto t0, y0. Tá? Se existir uma função assim, eu digo que a solução existe. E a unicidade, então, eu vou dizer que a solução é única se existir somente uma função que satisfaça essas duas condições simultaneamente. Se eu tiver mais de uma, como eu falei, a minha solução não vai ser única. Para apresentar o teorema da existência e unicidade aqui, eu não vou deduzir ele, tá, pessoal? Porque leva um pouco de tempo e tem alguns outros conceitos, como iteração de Picard e tal, algumas outras coisas que são necessárias e que eu não vou abordar aqui nessa série. Tem uma série muito interessante do canal Matemática Universitária, acho que é esse o nome, onde o professor Renan, também se eu não me engano o nome dele, ele apresenta toda a dedução passo a passo desse teorema, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, caso alguém tenha interesse em
em acompanhar. Então eu só vou comentar sobre o teorema, né, apresentar ele para vocês e vamos aplicar ele para avaliar isso para as EDOs de primeira ordem. Então eu vou dividir aqui em duas partes, né? Vamos começar com a primeira parte que trata da existência da solução. Então, suponha que aquela minha função f de ty, ao lado direito da equação diferencial, ela seja uma função contínua em uma região contendo o meu ponto t0 e y0, ou seja, a minha condição inicial. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que aquela minha função, quando eu avaliar ela no ponto t0 e y0, ela vai ser definida e vai ser contínua. Porque eu estou falando aqui numa região R aqui, então esse R sendo dado basicamente por um retângulo aqui com t menos t0 menor do que uma constante A e y menos y0 menor ou igual a uma constante b, porque não faz muito sentido eu falar em continuidade avaliando só em um ponto, né? Se a função é contínua, quer dizer que eu posso sair do ponto e ir para um ponto vizinho. Então, né, o que eu estou dizendo aqui é basicamente que a minha função f ela tem continuidade naquele ponto, né? Ou seja, ela está definida pelo menos, né, em alguma vizinhança, por menor que seja essa vizinhança, mas ela está definida em um intervalo em torno do meu ponto t0 e y0. Se ela for definida e contínua, né, se ela for contínua então nesse intervalo, isso implica que o PVI tem ao menos uma solução em torno de t0 e y0. Tá? Não vou falar sobre unicidade aqui, mas essa parte já garante a existência da solução. In faith, I do not love thee with mine eyes, for they in thee 1,000 errors see, but 'tis my heart that loves what they despise, who, in despite of view, are pleased to dote. Shall I compare thee? Se a gente pensar em termos dos campos de direções, isso também vai ser meio óbvio, porque o que eu estou dizendo aqui, se a função ela é definida num ponto, quer dizer que eu posso calcular a derivada dela naquele ponto. Então quer dizer que existe uma inclinação a uma reta tangente que passa naquele ponto, ou seja, esse ponto ele faz parte do meu campo de direções. Ele não vai dar uma indeterminação ou alguma coisa assim quando eu tentar avaliar a solução naquele ponto. Beleza, então, bem simples. A função contínua no meu ponto, quer dizer que existe pelo menos uma solução. Bom, para falar sobre a unicidade, tá? Aqui eu vou ter que falar um pouco sobre derivadas parciais. Então, só recapitulando um pouco esse conceito de derivada total e derivada parcial. A derivada parcial ela é um conceito que só faz sentido para funções de várias variáveis. Né? Afinal, eu vou estar dizendo em relação a qual daquelas variáveis que eu vou estar derivando. E uma maneira bem simples a gente avaliar essas derivadas parciais é que quando eu estou derivando em relação a uma dessas variáveis, eu considero as outras constantes, né? E trato elas como se fossem constantes na diferenciação. Então, por exemplo, aqui se eu tiver uma função de duas variáveis ty, dada por esse termo aqui, se eu avaliar a parcial, né, esse símbolozinho aqui, derivada parcial, em relação a y, eu vou tratar o t como constante. Então vai ficar aqui 2 vezes t, né, seria a constante multiplicando y, mais y, 2y, né, derivada de y ao quadrado, e o 3t, como é uma constante, a derivada dele vai ser 0. E a parcial em relação a t, então ficaria 2y, né, o y é constante, então y ao quadrado constante, derivada 0, mais 3. E a derivada total de uma função de várias variáveis, como que eu posso fazer para avaliar? Basicamente eu vou utilizar a regra da cadeia. Se eu pegar, por exemplo, essa função de duas variáveis aqui, então a derivada total, tá? Veja que aqui eu estou usando o Dzinho padrão, tá? Não é o símbolo de parcial. A derivada total dela em relação à variável t, por exemplo, tá? Poderia ser em relação a y, se eu quisesse também. Vai ser a parcial da f em relação a t. Aqui teria mais um termo, como se fosse um dt sobre a dt, mas que vai dar 1, então não aparece. Mais a parcial dela em relação a y, vezes a derivada da y em relação a t. Se eu tivesse mais variáveis aqui na minha função, né, eu iria somando a parcial da função em relação àquela variável, multiplicado, né, pela derivada daquela variável em relação a t, né, porque eu estou derivando aqui em relação a t. E nesse exemplo aqui, no caso, então eu chegaria nessa expressão. Muito bem, então o que a segunda parte do teorema aqui fala para a gente? Ela vai tratar da parte de unicidade aqui, então. Suponha, então, que
tanto a f quanto a parcial dela em relação a y, tá? Então cuidado aqui, é sempre a parcial em relação à variável dependente, sejam contínuas numa região contendo o ponto t0 e y0. Mesmo esquema de antes, a única coisa que eu acrescentei agora é que não só a função tem que ser contínua, como a derivada parcial dela em relação a y tem que ser contínua. Does that not describe becoming a parent, sir? Data you are seeking to achieve. Isso está associado com um conceito que é chamado de uma função Lipschitz contínua, que para a maioria dos casos eu posso representar ela como sendo a função contínua e a derivada parcial em relação a y também contínua. Então isso implica que o PVI, né, se a função e a parcial dela em relação a y forem contínuas, implica que eu tenho uma única solução em torno do ponto t igual a t0. E essas duas condições, tá, elas são suficientes, mas não são necessárias para garantir a existência e unicidade do meu problema. Eu posso ter alguns casos particulares que não obedecem esse critério e que ainda assim tem solução única, tá? Mas, supondo que essas duas condições sejam satisfeitas, com certeza o meu problema vai ter solução única. Bom, vamos ilustrar aqui alguns exemplos para aplicar esse teorema e ver como a gente pode avaliar a existência e unicidade dos seguintes PVIs. Então aqui eu tenho uma EDO de primeira ordem igual a y² mais seno de yt. Uma EDO bem não linear, então, né, uma EDO assim meio complicadinha para resolver. E é uma condição inicial que eu deixei aqui arbitrária, tá? Não especifiquei t0 e y0. A ideia é a gente ver como esses dois caras podem definir, né, existência e unicidade. Então vamos começar com a parte de existência. Nesse caso, a gente tem então que a função, né, ao lado direito aqui, vai ser dado por esse termo aqui, y², ele não tem nenhuma indeterminação, né? Essa função aqui, o seno também não, o t também não. Então essa função ela vai ser contínua para qualquer valor de y e t que eu queira avaliar. Então ela quer dizer que existe solução para qualquer valor de t0 e y0 que eu queira considerar. Beleza. Segunda parte, unicidade. Vou avaliar a parcial dessa função em relação à variável dependente e chego nessa expressão aqui, né? Lembrando que para avaliar a derivada aqui do seno vezes t, como eu estou avaliando a parcial em relação a y, o t eu assumo ele como constante. E essa função também não tem nenhuma descontinuidade, nada, né? Uma função bem comportada, bonitinha. Então, esse problema aqui vai ter solução única para qualquer valor de t0 e y0 que eu quiser. Bom, vamos avaliar o campo de direções dessa equação para a gente ver como esse conceito de existência e unicidade está bem amarrado com o campo de direções. Bom, já criei aqui o campo de direções da nossa equação e vejam que ele está cobrindo aqui todo o meu espaço, aqui, né? Eu posso aumentar aqui para mais ou menos que não vai ter problema. E não tem nenhuma região aqui onde a minha derivada, onde a inclinação das minhas retas tangentes vão para infinito. E vejo que qualquer condição inicial que eu queira utilizar aqui, qualquer ponto de partida que eu dê para a minha solução, ela vai ter uma curva que passa naquele ponto. Ou seja, né, não tem nada aqui que não nenhuma combinação t0 e y0 que eu consiga pensar que vai dar algum problema. Então uma solução, uma equação bem tranquila nesse aspecto de existência e unicidade. Segundo exemplo aqui então, dy dt igual a y sobre t. Uma equação linear, né? Princípio até bem mais separável, né? Então uma equação bem simples de resolver também. Nós damos aqui, não vamos se preocupar em resolver aqui, a ideia é só avaliar a existência e unicidade da solução. Primeiro, então, a parte da existência. Nesse caso aqui eu vou ter, então, que minha função ela é f de t igual a y sobre t, que ela é contínua para qualquer valor de y e para qualquer valor de t diferente de zero. Veja que se eu colocar agora t igual a zero, aqui vai dar uma indeterminação. Ou seja, existe solução desde que t0, né, desde que esse meu ponto aqui seja diferente de zero. Tá? Se ele for igual a zero, não tem solução ao meu problema. Em relação à unicidade,
a derivada parcial aqui vai ser 1 sobre t, que cai na mesma situação, né? Ela é definida para qualquer contínua, né? Desculpa, ela é contínua para qualquer valor de t diferente de zero. Então, né, a solução ela vai ser única desde que o t0 seja diferente de zero. E veja então como fica o campo de direções dessa equação diferencial. Vamos tentar primeiro, né, jogar alguma solução aqui passando pelo ponto t0. O que acontece, né, se eu tentar clicar aqui, eu não vou conseguir pegar exatamente no zero, mas se eu tentar mandar por aqui pelo comando, veja que ele cria um ponto, né, ou seja, ele não consegue seguir o campo de direções, sair desse ponto e achar alguma curva que passe, né, opa, está fora do meu limite, que passe por essa região aqui. Qualquer condição inicial que eu coloque em cima do ponto zero vai me dar um único ponto, né? Ela só existe nesse ponto, não existe nenhuma curva, né, que passe por ali. E se eu avaliar as trajetórias de solução, eu vejo o que acontece nesse caso aqui. Existe a solução, né, para os outros valores de t0, mas todas elas vão passar pela origem, né? Elas passam pelo ponto 00. Então, se eu tivesse colocado como condição inicial 0, 0, vejam que qualquer uma dessas curvas estaria satisfazendo a minha equação diferencial, tanto, né, as curvas, né, do campo de direções, quanto a condição inicial especificada. Por isso que eu comentei antes, o teorema da existência, né, eles são condições que, se eu avaliar separadamente, elas são suficientes, mas não necessárias, né? Aqui, pelo teorema da existência, eu teria que não existe solução, quando, na verdade, eu tenho infinitas soluções que passam pelo ponto 00. O que também não me ajuda muito, afinal de contas. Mas, enfim, elas existem. E por último aqui, então, considere essa equação não linear agora de y de t igual a y elevado na 2/3. A função agora y na 2/3 ela é contínua para qualquer valor de y e t, beleza, né? Então existe solução para qualquer valor de t0 e y0 que eu queira avaliar. Mas se eu avaliar a derivada parcial dela, o que eu vou ter? Que vai dar 2/3, né? A derivada aqui 2/3 menos 1 dá menos 1/3, então vai dar 1 sobre y dá 1/3. O que estaria ok desde que o y seja diferente de zero, né? Porque senão vai dar uma determinação aqui também. Ou seja, a solução é única desde que o y0 seja diferente de zero. Vamos avaliar agora o meu campo de direções. Bom, eu vou ter essa curva aqui, esse campo aqui. Bom, vejam que, primeira coisa, a função, todo o meu campo de direção está bem, todos os meus quadrantes aqui estão bem definidos, ou seja, existe retas, né, que passam em qualquer região, elas não têm inclinação infinita, então beleza. Existe solução em qualquer ponto, mas, né, se eu avaliar algumas curvas aqui, deixa eu tentar pegar próximas ao ponto 00 aqui, vejam que todas essas curvas elas estão basicamente passando pelo mesmo ponto aqui, sendo coincidentes, né, para algum valor de t e para ter algum valor de t e y igual a 0. Então eu tenho várias curvas que satisfazem essa minha condição, por exemplo, t0 e y0, e que satisfazem também o meu campo de direções. Ou seja, eu tenho infinitas soluções, né, a não ser que o meu y0 seja diferente de zero, né, ele sendo diferente de zero, aí beleza, né, eu vou ter somente uma curva que passa nessa região. Então vimos aqui o teorema da existência e unicidade, possivelmente o teorema mais importante na área de equações diferenciais, que ele vai garantir para mim, então, quando um problema tem solução, quando a solução é única. Satisfazendo esses dois critérios, aí eu posso, né, me preocupar em obter essa solução. Senão, não tem por que gastar energia aí para buscar uma solução que não exista ou que eu não possa estar utilizando. Isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Have we become so fearful? Have we become so cowardly that we must extinguish a man because he carries the blood of a current enemy? What you're doing here is unethical. It's immoral.
I'll fight it.